Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Estou arrumando aqui ainda a minha câmera. Sejam bem-vindos, tudo jóia? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso divã. Sejam bem-vindos. Rosalva, Tata, hoje nós vamos falar sobre autocontrole, sobre impulso, sobre instinto. Recebi. Olá, Francioli, tudo bem? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Valéria, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Agnes, tudo bem? Tudo jóia? Fernanda, um beijão. Verônica, verdade. Regiane, Sinara Jamile, ou Jamile Sinara, que eu descobri, né? Boa noite, Fernanda. Boa noite, todo mundo. Sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje vai ser muito legal. Nós vamos falar aqui da nossa amiga Judite. Eu vou esperar o pessoal entrar mais uns 2 minutinhos. E eu resolvi trazer esse caso da Judite hoje, gente, porque eu tenho reparado um aumento desse tipo de queixa, de impulsividade ou de compulsão. Hoje nós vamos ver a diferença entre impulsividade e compulsão. E eu acho não, tenho certeza que isso está relacionado com o aumento da ansiedade. E existe uma relação entre ansiedade e impulsividade, tá? E eu tenho atendido muita gente no consultório com essas queixas. Seja uma impulsividade pelo comer, seja uma impulsividade de irritabilidade, está mais agressivo, está com dificuldade de se relacionar dentro de casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com amigos, com parentes. Então, a gente tem percebido uma piora nesse tipo de queixas. Esses dias eu estava dando uma entrevista lá na Band, e o Lacombe, né, que é o apresentador, ele me perguntou assim: doutor Pablo, quais são as principais queixas que você está percebendo nesse momento de pandemia, de isolamento social? Sejam bem-vindos todos. Aline, tudo bem? E na verdade tem 3 grupos, 4 grupos de sintomas que eu tenho percebido. Ansiedade, nem se fala. Insônia, dificuldade para dormir. Sintomas depressivos e a irritabilidade e a impulsividade. Então, de fato, isso tem chamado a atenção da gente que trabalha com saúde mental, e é por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque eu acho que muitos de vocês, muitos de nós, estamos mais impulsivos. Seja pelo comer, seja pelo objeto, muda muito pouco. O que importa é a impulsividade, tá bom? Maria já se identificou aí, né? Eu. Tudo bem, Arlete? Seja bem-vinda. Muito rica aí a participação de vocês. E eu quero agradecer também o carinho de vocês que recebo durante a semana. Poxa, E eu vou falar uma coisa para vocês, e vocês vão ver aqui, que uma palavra positiva, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, ela é capaz de mudar o cérebro. Ela é capaz de mudar uma pessoa. E eu não tenho dúvida que nós estamos inseridos nesse momento. Não, Aline, a gente está começando, tá? Eu estou fazendo uma introdução, falando dos sintomas mais comuns. E a gente vem, na verdade, a gente vem passando por uma série desse tipo de problema. As pessoas estão sofrendo. E uma palavra sua, às vezes, de motivação, uma palavra positiva, eu vou te falar um negócio. Às vezes a pessoa estava na beira de cometer uma besteira, um suicídio, fazer alguma atitude contra si, e às vezes você dá uma palavrinha para ela de carinho, de amor, motivacional, ela não faz. Eu já ouvi relatos assim, até com influenciadores digitais. Então tem pessoas que são gratos a você e você nem imagina. Você nem imagina o bem que às vezes você fez de dar um bom dia, de dar uma boa noite, de falar assim, tá tudo bem com você? Então, as palavras de carinho de vocês eu recebo dessa forma. Eu recebo como uma energia positiva, eu recebo como algo motivacional, me faz um bem danado. Não por alimentar minha vaidade, mas por
talvez mostrar que eu esteja no caminho certo, que eu estou fazendo bem, né? Que eu estou fazendo bem a vocês. Eu acho que esse é o principal fator gerador do comportamento. Tudo bem, o CVV age exatamente nesse SOS. Legal, Sônia, bom lembrar, gente. O CVV é fantástico, um trabalho belíssimo. Dani, boa noite, tudo bem? Dilermana, boa noite, sejam bem-vindos. Márcia, minha querida, um beijo para você, boa noite. Bem lembrado, tá? Do CVV. O CVV é uma coisa maravilhosa, podem indicar que é nesses momentos de SOS e é sabidamente reconhecido como um exemplo. Uma outra coisa muito importante e que também funciona são os centros de recuperação de álcool e drogas, o AA, o NA, fantástico, 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 tá? Então podem indicar com segurança porque funciona muito bem. Então vamos lá, eu acho que já entrou a maioria das pessoas. A Sinara está perguntando se a Verinha já está aqui. Eu deixo vocês entrarem primeiro, principalmente esses meus queridos que estão comigo desde o início. Eu honro todos vocês, tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar de impulsividade, vamos falar de autocontrole, tá? Vocês vão ver que autocontrole é o alicerce para tudo que você quer viver na sua vida. Você quer ter sucesso? Sucesso não necessariamente é dinheiro. Sucesso é realização. Sucesso é se sentir realizada. Você vai precisar de autocontrole. Você vai precisar. Onde você quer chegar na sua vida? Você quer ter um bom relacionamento? Você vai precisar de autocontrole. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Você vai precisar de autocontrole. Você quer ter uma empresa? Você quer trabalhar numa empresa? Você quer passar num concurso público? Independentemente da sua meta, você vai precisar de autocontrole. Só tem uma coisa antes que você vai precisar do autocontrole. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é o princípio de tudo. É nele que está estruturada todo o sucesso de uma pessoa nessa vida. Porque concordam comigo que a pessoa, para desejar autocontrole, ela antes teve que se autoconhecer? A pessoa que deseja o autocontrole, ela porque se enxerga com uma dificuldade que ela precisa melhorar. Veja bem, então, que para que você deseje autocontrole, você precisou passar primeiro pelo autoconhecimento. Então a primeira coisa que você precisa é se conhecer. E eu falo isso de carteirinha. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa me procura no consultório para tratar de alguma coisa nesse sentido, seja a impulsividade, seja uma dependência química, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você enxerga isso como um problema na sua vida? O que eu quero com essa pergunta? Eu quero saber o grau de autoconhecimento que essa pessoa tem. Porque esse grau de autoconhecimento vai determinar o sucesso do tratamento. Se essa pessoa chegar para mim e responder assim: doutor, eu marquei essa consulta porque o meu marido pediu, porque o meu filho pediu, porque o meu chefe me mandou aqui, eu olho e falo: não vai ser tão legal. Por quê? Porque ela está lá amando de outro, ela está lá influenciada por outra pessoa que não ela. O grau de autoconhecimento dela é muito baixinho. O tratamento não vai ter tanto sucesso. Principalmente quando é dependência química. Seja qual droga for. Desde remédio, tarja preta, anfetaminas da vida, as maconhas, as cocaínas. Quando chega alguém na minha frente: doutor, eu estou aqui porque eu vim tratar, eu sou dependente de álcool. Quem que te mandou aqui? Ele olha para mim e fala: como assim? Quem que te mandou aqui? Você? Você se mandou aqui? Aí foi, doutor, foi. Eu tive vontade de vir. Pronto. Chegamos no ponto certo do tratamento. Vocês entendem, então, que a primeira coisa é o autoconhecimento e isso nós vamos falar aqui. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando, tá? E hoje nós vamos falar da Judite. Hoje eu quero muito ouvir vocês, a participação de vocês. E nós vamos entender isso, viu, Maria?
Você que falou do seu filho e você vai entender onde é que está talvez o probleminha dele, tá? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui da nossa querida Judite. É uma moça, né? 38 anos de idade, casada, tem 3 filhos. Ela era natural de Fortaleza, lá do Ceará, uma cearense. Só que residia aqui em Brasília, tinha 7 anos, tá? Ela era casada, né, como eu falei, e tinha 3 filhos. E a profissão dela era professora, ela era professora do ensino médio. E na verdade, olha só que interessante o motivo da consulta. Ela compareceu com o esposo, que o esposo é que iniciou a entrevista, relatando assim: doutor, essa é a última tentativa que eu faço da gente continuar casados. Veja bem como é que a Judite entrou no meu consultório, no nosso divã, se queixando disso. Então, foi o marido praticamente que levou ela junto e falou assim: é a última tentativa que a gente faz pra gente continuar junto, doutor. Ele falou assim: o senhor é minha última esperança. E aí eu falei: pois então eu quero saber mais, então o que é que está acontecendo para que eu seja a última esperança? E ele continuou falando: doutor, ela está muito irritada, muito explosiva e agressiva. Os amigos já estão se afastando da gente. Os filhos não querem ficar mais em casa, principalmente os 2 mais velhos. E eu, sinceramente, não estou aguentando mais. Então essa é a paciente, esse é o casal que está na nossa frente. Um homem que está passando por um problema muito sério no casamento, uma mulher que provavelmente esteja sofrendo muito. Boa noite, Benedito, tudo bem? E eles já estavam a ponto do divórcio. Então isso é um problema muito sério. Lembra que eu falei para vocês no início que o autocontrole tem tudo a ver com sucesso no relacionamento? Que a falta do autocontrole está relacionado com as suas dificuldades, seja no mundo do trabalho, seja no mundo pessoal. Então a gente começa a perceber aqui que o casamento da Judite não ia tão bem por questões de impulsividade dela. Não estou falando que a culpa é só dela do relacionamento não dar errado. Não é isso. Eu estou falando que tinha um componente na Judite que estava atrapalhando o sossego, a paz de espírito, a fluidez da vida da Judite. E o marido falou o que é ela. Ela está muito irritada, muito explosiva, muito agressiva. E aí é que está a grande questão. Nós vamos atrás de como é que a Judite era. E a Judite fala, pessoal, fala assim: gente, pessoal, eu sempre fui muito ansiosa e impulsiva. Quando criança, eu brigava com as crianças na escola, mas não tinha dificuldades em realizar atividades em grupos e nem de socializar. Então, olha que legal, apesar dela se considerar sempre ansiosa e um pouco impulsiva, desde criança, ela reconhece que tinha algum traço nesse sentido, mas que isso nunca atrapalhava a vida dela e que ela praticamente conseguia conviver normalmente em grupos com crianças, conseguia se socializar. Mas reconhecia que brigava mais do que o normal. Na adolescência, diz a Judite, passei a ter dificuldades em controlar mais o meu impulso agressivo e o meu impulso alimentar. Dizendo ela, na adolescência, ela ganhou 25 quilos. E isso tudo piorou, ela diz, quando comecei a namorar. Era difícil para mim ter um relacionamento de longo prazo. Tudo eu brigava. E eu quero que vocês percebam isso. Quando criança, ela já tinha alguma coisa de impulsividade, de irritabilidade. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai entrando na fase adulta, na adolescência, começa a piorar esse comportamento impulsivo. Vai para a questão alimentar, vai para a questão da agressividade e começa a interferir nos seus relacionamentos. E existe uma razão por isso. Eu vou explicar para você qual é.
Por que que existe uma piora quando sai da fase da infância e começa a entrar na fase da adolescência e da fase adulta? Pessoal, é o seguinte: existe uma dificuldade do desenvolvimento, da capacidade dessas pessoas de gerenciarem os seus impulsos. Isso pode ter um componente genético e isso provavelmente tem um componente ambiental. Sabe qual é o componente ambiental que existia aqui? Eu vou para frente um pouquinho da história para ficar lógico a história. Quando eu perguntei da história familiar da Judite, ela me falou assim: eu sou a primeira filha de um total de 6 filhos. Meus pais se separaram quando eu era adolescente e brigavam muito. Meu pai se mudou para Brasília para trabalhar. Eu continuei morando com a minha mãe até casar. Mudaram para Brasília depois, ela não tinha mais contato com a mãe e muito pouco com o pai. Gente, qual que é a importância de uma infância sadia e de uma adolescência sadia? Nós temos algumas regiões no cérebro que controlam o medo, a angústia, a ansiedade, é responsável por crises de pânico. Essa região é chamada de sistema límbico, tá? E ela existe e é desenvolvida desde o nosso nascimento, porque ela é muito primitiva. Os animais, os mamíferos têm sistema límbico. Então essa área do cérebro, ela existe desenvolvida praticamente desde o nosso nascimento. E é ela que é responsável pela memória dos afetos negativos. Todo trauma de criança, de adolescente, enquanto nós estamos desenvolvendo, é registrado nessa região. E é aí que está a primeira grande questão aqui. Quanto mais trauma, quanto mais experiências negativas, maior o registro nessa área. Mais registrado fica em forma de memória nessa área. Essa pessoa provavelmente vai ter mais medos, mais angústias, mais memória de experiências negativas. Por isso é que eu pulei um pouquinho para frente e falei aqui da questão dos pais da Judite. Parece que não era tão legal a experiência dela enquanto adolescente. Os pais brigavam muito, tá? E talvez isso foi responsável por parte do comportamento da Judite. Porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, então essa região que controla o medo já está lá sendo castigada pelas experiências negativas, tá bom? Quando a gente vai crescendo mais ainda e entrando na adolescência, essa área do cérebro, chamado pré-frontal, é ela que vai determinar a razão, o controle das minhas emoções. Veja bem então que eu tenho duas áreas no cérebro que uma controla a outra. Eu tenho o sistema límbico, que determina as emoções, e eu tenho esse lobo pré-frontal que cresce mais tarde e vai ser o responsável pelo controle do sistema límbico. Essas duas áreas precisam estar em equilíbrio. O que acontece na adolescência? Essa área do pré-frontal não está tão desenvolvida ainda. Então o adolescente praticamente está vivendo às custas das suas emoções. À medida que aumenta a demanda psicológica e social desse adolescente, ele não consegue lidar com isso. Está aí o grande segredo porque que começou a piorar a impulsividade, a irritabilidade e a agressividade da Judite quando ela começa a entrar na adolescência e começa a se relacionar. Concorda comigo que à medida que a gente cresce na vida, as demandas aumentam? Quando eu sou criança, eu preciso estar preocupado se eu vou comer, as coisas que vai fazer, se eu como, se eu bebo. Eu não estou preocupado com o meu salário, eu não estou preocupado em pagar conta, eu não estou preocupado em agradar ninguém. À medida que eu vou crescendo nesse processo da vida, o que vai acontecendo? A demanda psicológica e social vai aparecendo. Vai exigir de mim aspectos psicológicos de administração da emoção, e esse adolescente não tem.
Porque a área responsável por isso ainda não está bem formada. Por isso que a Judite começou a ter essa manifestação do comportamento. E digo mais para vocês. Algumas pessoas vão ter realmente uma diminuição do desenvolvimento dessa área pré-frontal, geneticamente. Essas pessoas vão ser mais irritadas, essas pessoas vão ser mais compulsivas, essas pessoas vão ser mais impulsivas. Porque ela tem uma área das emoções muito desenvolvida e uma área que controla isso pouco desenvolvida. Quando eu lancei aqui que eu ia fazer essa live com vocês em relação ao autocontrole, a Cláudia, uma amiga nossa aqui, falou o seguinte, ela me mandou uma mensagem assim, doutor, então é como se fosse uma chavezinha, porque eu sinto na minha vida como se fosse uma chavezinha, tá tudo bem, e de repente, por alguma coisa, como se disparasse uma chavezinha, eu perdesse o controle e ficasse daquele jeito. Exatamente. E onde que está essa chavezinha? Exatamente a falta do controle emocional que eu não tenho produzido por essa área do cérebro. Ela é desse tamanhozinho. Ok? E isso aconteceu com a Judite. A Judite, a Cláudia aqui, ó, foi a Cláudia. Oi, Cláudia, foi você que trouxe essa pergunta. E a chave, ela é física, ela é fisiológica, ela é cerebral. Ela depende dessa relação entre o sistema límbico e o pré-frontal. Quanto mais desenvolvido o seu pré-frontal, quanto mais sob controle você deixa o seu sistema límbico, mais autocontrole você vai ter. Mais aspectos mentais e psicológicos você vai ter. Ok? Então, não é uma questão de destino. Eu passei por muito problema na infância e na adolescência, então meu sistema límbico é muito marcado por esses eventos traumáticos e agora não tem jeito para mim. Provavelmente com o sistema límbico a gente tem pouco a fazer, mas você pode desenvolver muito a sua capacidade racionalizar, de autocontrole. É isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então, agora a gente entendeu por que à medida que a Judite crescia, à medida que a Judite evoluía na vida, começava a piorar isso tudo. Porque as demandas começavam a vir sobre a vida da vida dela, de passar em vestibular, de namorar, de administrar namoro, e ela não tinha uma capacidade de gerenciar isso. Então ela é praticamente movida pelos aspectos emocionais. Por isso é que fazia isso. Entendeu? Aos 18 anos, ela vai a primeira vez ao psiquiatra. A mãe a leva ao psiquiatra. E após se consultar, na verdade o motivo da consulta aos 18 anos, isso aqui foi interessante, a mãe fala assim na hora da consulta, a Judite me fala, ela é 8 ou 80, doutor. Está muito encrenqueira. Começou a piorar. Ela passou no vestibular, fez pedagogia, passou no concurso para professora. Veja bem, então, que Judite não tinha questões cognitivas importantes. Ela era inteligente. Ela estudava, ela passava, ela fez concurso, ela fez o vestibular, passou para pedagogia numa boa universidade. Depois ela fez concurso para professora e passou. E aí ela fala assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha períodos excelentes, de alta produtividade, intercalado com períodos ruins, com muita irritabilidade. Principalmente quando tinha problema com as pessoas no trabalho. O que isso aqui significa, gente? Essas pessoas vivem assim. Se tá tudo bem, eu tô bem e eu tô produzindo. Alguma coisa que acontece fora do meu dia a dia me irrita e diminui minha produtividade. Eles vivem assim. Tô achando que meu celular foi clonado, hein? Vocês entenderam? Então, essas pessoas, elas vivem basicamente à flor, às custas das suas emoções. Por isso é que também no trabalho ela percebia isso. E ela teve um filho, ela teve um segundo filho, e no terceiro filho ela relata, tudo piorou depois do meu terceiro filho.
foi quando eu voltei a buscar ajuda psiquiátrica. Desliga o Wi-Fi. Deixa só 4G. Ele vai oscilar. Não, acho que já está desligado. Está oscilando, pessoal? Vocês estão ouvindo direitinho, né? Não, eu tô falando porque esse tanto de gente aqui fala em inglês, ó. Entendeu? E aí, Elaine, nós vamos falar como desenvolver o sistema límbico. No final aqui nós vamos falar exatamente disso. E aí quando a Judite fala assim, depois do meu terceiro filho tudo piorou, eu fiquei insuportável. E aí ela fala assim, eu mesmo percebi que estava insuportável. Não conseguia mais me controlar. Brigava em casa, no trabalho e até na rua. Tudo era motivo para discussão. Assim ela chegou na gente, assim ela chegou no nosso divã. Então veja bem que apesar dela ter ido com o marido, ela falou assim, eu não suporto mais também, doutor. Eu estou insuportável. Lembra do autoconhecimento que eu falei aqui no início? Lembra que isso é o precursor do autocontrole? Isso é fundamental, gente. Era esse ponto que a gente precisava da Judite. Se você ainda não percebeu a dimensão das coisas na sua vida, você não vai melhorar. A Judite, quando procurou a gente, ela já tinha sofrido muito, ela já tinha perdido muito. Ela estava praticamente isolada porque os amigos não suportavam mais. O casamento dela estava acabando, o relacionamento com os filhos estava péssimo. E isso é a vida de muita gente, porque as pessoas vão se arrastando, elas vão levando. Até ela pagar um preço muito caro. E normalmente as pessoas elas buscam o autoconhecimento quando chega num momento muito crítico da vida, de muita dor, de perder muita coisa. E aí talvez ela vá buscar ajuda. E a ideia é a gente amadurecer. Se você tem filho, estimular isso desde criança, adolescente, independentemente de que fase da vida você está, é sempre importante fazer isso. Doutor, eu já tenho 50 anos de idade. O meu sistema límbico já está formado. O meu pré-frontal já está formado. Como eu faço para mudar? Tem jeito. Tem jeito. Fica aqui até o final que tem jeito. Eu vou ensinar a vocês como modular o sistema límbico e como fortalecer o pré-frontal, como melhorar psicologicamente, como desenvolver o autocontrole. É fundamental. E o que eu estou falando aqui para vocês é essa máxima do autoconhecimento para que você percorra o caminho do autocontrole. Você sabe qual que é o terceiro passo depois do autocontrole? A empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. A empatia é ter sensibilidade ao outro. Concorda comigo que você só pode ter empatia se você tiver autoconhecimento e autocontrole? Ou seja, você só vai conseguir pensar no outro depois que você estiver muito bem. Depois que você gerenciar muito bem, sabe por quê? Porque se você tentar ser empático sem controlar suas emoções, tu já viu aquele ditado? Como pode um cego conduzir outro cego? Ambos cairão no buraco. É isso que acontece quando uma pessoa que não está bem tenta ajudar a outra. Como um cego pode conduzir outro cego? Ambos cairão no buraco. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estar muito bem. E isso passa pelo autoconhecimento e isso passa por desenvolver o autocontrole. E a Judite nos procurou e ela estava nesse momento. Muito perdida, muito sofrida, mas estava disposta a ser ajudada da forma que fosse. E aí eu falei, Judite, você está pronta. E ela está aqui na nossa frente. E vamos conduzir, vamos transformar a vida da Judite. Vamos levar a Judite a um outro patamar de funcionamento. Isso é possível, ela tinha 38 anos de idade. Só para lembrar do histórico familiar da Judite, ela tinha um tio distante esquizofrênico, um primo depressivo, nada digno de nota. Provavelmente o componente principal da Judite era o ambiental, pessoal.
ela foi muito traumatizada durante a infância e adolescência pela briga dentro de casa. Então, só para a gente revisar. Nós temos um sistema controlador de emoções e quando nós temos uma experiência negativa, isso marca esse sistema. Isso registra esse sistema de uma forma sólida. E isso tem uma razão evolutiva. Pensem comigo. Se não fosse assim, a gente ia cometer o erro várias vezes o tempo inteiro. Então, o cérebro ele registra a experiência negativa para que a gente não erre. Para que a gente evolua sem cometer os mesmos erros o tempo inteiro. Por isso que a experiência negativa ela registra muito mais do que a positiva. Já viu aquela história que uma notícia ruim, uma pessoa conta para 10 outras pessoas. Uma notícia boa, uma pessoa conta para 4. Porque a experiência negativa ela é mais marcante. Por que a mídia o tempo inteiro fica passando notícias ruins? Porque o seu cérebro ele é treinado a prestar atenção nisso. Porque ele precisa da notícia ruim para se defender. Só que, gente, isso foi desenvolvido na selva. Hoje, o que está acontecendo? Se você for inundado de notícias ruins, isso está marcando o seu sistema límbico. Eu parei há muito tempo de ver esse horror de notícia. Porque isso não me faz bem e não te faz bem. Porque o meu sistema límbico está ativado o tempo inteiro. E está marcando. Aí sabe o que acontece, pessoal? Eu tenho que gastar uma energia gigantesca do meu pré-frontal para controlar as minhas emoções disparadas lá no sistema límbico. Fica cansativo. Fica muito cansativo durante o dia. Então, na verdade, a grande questão aqui é a gente balancear isso. E aí eu vou ensinar para vocês como é que é o caminho disso. Tá bom? Então, doutor, o que está por trás da dificuldade do autocontrole? Do ponto de vista psicológico agora. Do ponto de vista físico a gente já viu. Um desequilíbrio entre áreas do cérebro que controlam as emoções e o comportamento. Você quer uma coisa, mas de repente você já fez. Porque a sua área do querer está pequenininha e a sua área do impulso está grandona. E isso está conduzindo a sua vida. Ok? Do ponto de vista psicológico, o impulso, a distância do impulso para uma ação voluntária, essa distância ela é percorrida pela sua capacidade de reflexão. Vocês entenderam? Eu vou repetir. A distância entre o impulso e a ação voluntária, essa distância, ela é preenchida pela sua capacidade de reflexão. Quanto menor a sua capacidade de reflexão, menor é essa distância, mais impulsivo você é. Não deu tempo de pensar. Presta bem atenção também, um outro conceito muito legal aqui. Todas as suas ações, elas são voluntárias. Porém, muitas delas você não refletiu. Muitas delas foi consequência imediata de um impulso. É como se a ação voluntária fosse ao mesmo tempo do impulso. E aí você se sente refém. Você se sente com uma falta de capacidade de controle absurda. Por quê? Porque as suas ações, elas estão no mesmo tempo que o surgimento do seu impulso. Dá um impulso de comer, você vai lá e come. Alguém te fala uma coisa, você reage de mesma hora, você reage. Alguém te fecha no trânsito, você imediatamente buzina. Alguém dá uma resposta que você não estava esperando, você vai lá e responde da mesma forma. Começa a entender que a ação dessa pessoa está no mesmo tempo do impulso? Essa pessoa vai pagar um preço caríssimo por isso. Então, do ponto de vista físico, há um desbalanço do seu cérebro. Do ponto de vista psicológico, há uma dificuldade de você caminhar pelo processo reflexivo.
é o papum, é o nervos à flor da pele, é o ferro no ferro. Aí vem os arrependimentos depois. Exatamente, porque aí já é a consequência do ato que você fez. Não tem almoço de graça. Tudo tem consequência na vida. Não é porque você agiu impulsivamente que deixou de ter consequência. Você foi lá e comprou um negócio caro. Você vai ter que pagar. Você foi lá e teve um aborrecimento com seu colega do trabalho. No outro dia você vai ter que ir lá trabalhar e encontrar ele. Você foi lá e respondeu todo o seu chefe ou alguém. Você vai ter que encontrá-lo. Você foi lá e não teve paciência com seu esposo ou com sua esposa. Você está lá inserido no mesmo contexto. É tudo ou nada. Exatamente. Por que tudo ou nada? Porque, na verdade, essa pessoa está sendo movida, a sua ação voluntária está sendo movida inteiramente pelos seus instintos, pelos seus impulsos. Quer comprar? Compra. Quer comer? Come. Quer brigar? Briga. Quer xingar? Xinga. Quer bater? Bate. Então nós temos que desenvolver duas coisas aqui. E é isso que nós vamos fazer com a Judite. Nós vamos trabalhar o cérebro da Judite e nós vamos trabalhar a capacidade da Judite em capacidade de reflexão. Nós vamos trabalhar isso. Espera aí, pessoal, deixa eu só diminuir essa luz aqui que está muito forte. Então nós vamos trabalhar essas duas capacidades da Judite. Vamos trabalhar primeiramente o cérebro da Judite. Me perguntaram aqui, doutor, e quando consegue ter autocontrole há muito tempo, doutor, isso pode ter a ver com a dopamina? Nem tanto com a dopamina, vocês vão ver aqui. Quando a gente consegue ter autocontrole por muito tempo e um momento a gente se perde, foi tudo por água abaixo? De forma alguma, Dilermana, você também não é super-homem, tá? Vamos errar sim. Tem remédio para isso? Eu vou dar os melhores aqui para vocês. Vamos lá, vamos tentar. Voltou, né, pessoal? Vamos tentar primeiro atuar no cérebro da Judite. Como é que a gente pode diminuir esse sistema límbico dela, que tá forte, que é um touro lá na vida dela? E como que a gente pode melhorar o pré-frontal? Então vocês falaram de dopamina aqui, de serotonina, de terapia. Vamos falar do aspecto físico. O principal hormônio, anotem aí, o principal hormônio que é capaz de ir lá no seu sistema límbico e apagar muito das suas experiências negativas. Eu estou falando apagar. Eu não estou falando minimizar, não. Eu estou falando que tem um hormônio que vai lá no seu sistema límbico e é capaz de esfriar, minimizar e até apagar tudo aquilo, tudo não, grande parte daquilo que está registrado lá em termos de experiências negativas. Esse hormônio chama-se ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio do afeto, é o hormônio do carinho. Veja como ser capaz de diminuir a área das suas emoções negativas. Parece um antídoto, né? Parece algo filosófico, né? Você corrige o ódio com amor, você corrige a dor com prazer, você corrige, né? Os filósofos, mas isso é físico também. Então veja que o amor ele é capaz de aumentar a ocitocina, e a ocitocina, isso é estudo, eu estou falando de ciência. Teve uma pesquisadora que publicou um estudo belíssimo disso, foi capaz de reduzir essa área do medo, das angústias. O amor traz segurança. Então o afeto é uma das principais coisas para a gente diminuir essa área do medo. E o pré-frontal? É possível a gente aumentar essa área
Do autocontrole? Da razão? Do tempo de resposta entre o estímulo e a ação? Sim. Anota aí 2 remédios fantásticos que aumentam o pré-frontal. O primeiro chama-se meditação. A meditação também é estudo científico. Eu posso até depois compartilhar essas imagens com você. Eu posso até postar no meu Instagram. Pronto, eu vou fazer um post disso. E vocês vão entender perfeitamente esse post. Eu vou mostrar imagens da meditação. A meditação aumenta o pré-frontal dos meditadores. Como assim, doutor? A meditação é capaz de aumentar o tecido nervoso? Aumenta o cérebro? Aumenta os neurônios dessa área? Sim. As pesquisas mostram isso. Você já viu algum cara que medita muito tempo irritado? Irritado tudo bem, desculpa. Impulsivo? Você já viu essas pessoas que meditam há 10, 15, 20 anos saírem do sério? Eles têm um pré-frontal desenvolvido. E mais do que isso, a meditação também é capaz de diminuir o sistema límbico. Ou seja, é um baita remédio para a ansiedade, para o autocontrole, para o controle do medo e da angústia. Ah, Márcio, estou fazendo com Pedro Lobo. Não é fácil, mas é muito bom. Parabéns, Márcio. Ele é fantástico. A Aline, não consigo acalmar minha mente. É treino, Aline. É treino. E aí foi bom a Aline falar isso daqui, pessoal, porque não é da noite para o dia. Nós não vamos dormir de um jeito e acordar de outro. Não vamos. Não é mágica. Não tem uma pílula mágica. Precisa de disciplina. E aqui eu vou falar da terceira coisa que vai mudar o seu cérebro. Uma coisa que chama repetição. Então eu falei afeto, eu falei meditação e agora eu vou falar da repetição. O que a repetição ela é importante? Para as duas coisas. Se você repetidamente está sendo submetido a estímulos negativos, você está forçando, você está registrando isso no seu sistema límbico. Você vai ser comandado mais por medos, ansiedades e angústias. Você pode até ter um pré-frontal muito desenvolvido, mas você vai estar gastando uma energia muito grande para gerenciar isso o dia todo. Então, não foque nos estímulos negativos na sua vida. Não deixe com que as informações, em excesso, negativas, fiquem registrando na sua amígdala. Você veja que os filósofos falam isso, os religiosos falam isso. Talvez eles nem saibam da dimensão física disso. É muito comum ver um padre falando, um pastor falando, é muito comum ver um filósofo falando. E talvez eles não saibam nem essa questão física do registro da experiência negativa. Assim como a experiência negativa ela marca, o ideal então é que a gente faça a repetição de estímulos positivos. É muito importante. Aí está a relação com o afeto. Quanto mais experiências positivas, quanto mais pensamentos positivos, mais você está registrando isso no seu sistema límbico. Essa palavrinha o nosso cérebro entende perfeitamente. Repetição. Nós aprendemos por repetição. Nós memorizamos por repetição. O afeto ele é registrado por repetição. Então, se você se inundar de pensamentos negativos, de afetos negativos, isso vai dominar você. A Maria falou, tenho muitos pensamentos negativos, não consigo controlar. Por quê? Porque essa área que está dominando as emoções da Maria está desse tamanho. E a área que seria para controlar isso está reduzida. Maria, você vai precisar ter muito afeto. Você vai precisar de muita ocitocina. E ao mesmo tempo você vai precisar meditar, fazer atividade física. Foi isso que passei para Judite. Eu dei um medicamento para Judite? Até dei. Para num primeiro momento ela ter a mínima condição
de conseguir executar a tarefa que dei para ela. Falei, Judite, meu anjo, você quer mudar? Ela falou, quero, doutor. Eu já perdi muita coisa na minha vida. Eles chegaram até a montar uma empresa em um determinado momento, que no início, de comida, no início começou a dar até muito certo, mas o comportamento da Judite não ajudou. Então a primeira coisa que você precisa é, eu quero mudar? Aliás, eu preciso mudar? Se eu preciso, eu quero mudar? 50% do caminho andado. Os outros 50% vai exigir disciplina. Vai exigir um certo esforço. Porque você não está desse jeito da noite para o dia. A Judite chegou daquele jeito fruto de 38 anos de vida. Claro que não vai precisar de mais 38 para mudar. Mas também não é em uma semana. Então isso é muito importante. Então, do ponto de vista físico, a meditação, o afeto, a repetição, a atividade física melhoram esse balanço cerebral. Vamos para a questão psicológica. Lembra da questão psicológica, dessa distância? Você precisa desenvolver seu poder reflexivo. Onde, qual lugar que se faz isso? Num divã. Aqui a gente está tentando um pouquinho. Mas num divã de psicoterapia. Você precisa aumentar a distância entre um impulso e a sua ação. É o tal do contar até 10? Olha, a Vânia falou, hábitos levam 21 dias de repetição para serem instalados. É verdade, né, Vânia? Tem essa regra dos 21 dias. Mudar hábito não é fácil. Mudar a forma de ser não é fácil. Inclusive, é muito interessante porque a palavra personalidade, ela na sua origem significa ser em repetição. O que define a personalidade da pessoa? A repetição do ser dela. Fulano é assim. Fulano é assado. Porque aquele ser se repete ao longo do tempo. Então o conceito de personalidade é ser em repetição. Como é que muda a nossa personalidade? Mudando a repetição do nosso ser. É possível, então? Sim. Quando você incorporar novos comportamentos e começar a repetir os novos comportamentos, daqui a pouco vai virar automatizado, ficou o seu ser em repetição. Só assim é capaz de mudar as coisas. Você precisa repetir o que você quer. A Dilermana, se eu não me engano, falou assim, doutor, eu tenho autocontrole e uma vez eu perdi. Isso significa que foi tudo por água abaixo? Não. Você está em processo. Então, nesse processo de incorporação de novos comportamentos, podemos ter nossas recaídas. Não vamos nos cobrar mais do que aquilo que a gente pode. Você entendeu? Mas é importante que você fique firme, focado no novo ser que você quer. Você só vai conseguir isso repetindo, 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 desenvolvendo um novo padrão. Então, por exemplo, eu todos os dias de manhã, eu faço uma oração quântica, onde eu recebo tudo aquilo que ainda não existe na minha vida. E na minha mente, eu torno aquilo matéria. Ela começou a se tornar matéria na minha cabeça. Então eu recebo saúde, eu recebo prosperidade, eu recebo que novas portas se abram na minha vida. E eu vou recebendo isso, mentalmente. E, gente, daqui a pouco na minha vida começa. Uma pessoa bacana entra na minha vida e, de repente, uma porta se abre. E, de repente, eu estou fazendo bem a uma pessoa que é esse universo que Deus colocou na minha vida. E assim vai. Então, mas isso eu tenho que fazer repetidamente. Porque se eu não faço isso todos os dias, daqui a pouco eu estou no meu antigo ser. Ai, será que hoje eu vou ter? Ai, será que hoje vai dar certo? Ah, eu tô com medo daquela resposta não vir.
Ah, e se fulano me der uma resposta negativa? Gente, eu estou esperando um dinheiro cair. Será que vai cair? Será que eu sou dominado por esse meu ser, automatizado? Então o que eu faço? Todos os dias de manhã eu faço uma oração positiva para que aquilo vire o meu ser do dia. Para que durante o dia eu seja comandado por aquele ser que pensou daquela forma. E isso vai passar um dia, isso vai passar 10 dias, vão passar 6 meses, vai passar um ano, e daqui a pouco eu estou daquela forma. Isso é trabalhar o psicológico. Isso é trabalhar essa questão do poder de reflexão, do poder de ser. Isso é mudar o seu destino. Ah, doutor, agora você foi demais. Você quer mudar o destino traçado por Deus por isso? Não estou falando disso. Eu não estou falando no destino nessa dimensão divina. Porque aí é uma discussão, né? Religiosa, filosófica, espiritual. Se tem livre-arbítrio, se não tem, né? O que eu estou falando é seu destino do dia. Se você quer viver em paz, se você quer viver com saúde, se você quer tranquilidade, depende única e exclusivamente de você. Esse destino está nas suas mãos. Você não tenha dúvida disso. Agora, se você vai ganhar na cena ou não, se você vai morrer com 30 ou 60, aí não dá. Aí é uma discussão infrutífera para mim. Agora, deixa eu falar uma coisa. O destino do dia a dia está na sua mão. O que você come ou deixa de comer. Se você vai se exercitar ou não. A hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar. A terapia que você vai entrar, a meditação que você vai começar a estudar. Isso tudo vai repercutir na qualidade da sua vida. Uma coisa é certa. Quanto mais impulsivo você for, quanto mais instintivo você for, a chance de errar é muito maior. Quanto mais a gente age na impulsividade, a chance do erro é maior. Claro que pode ser até acertado, mas a chance de... Isso eu sempre falo para os meus pacientes. Todo processo de escolha precisa passar por aquilo que eu chamo de processo decisório, que é um processo de reflexão, onde você vai pesar as variáveis. Você quer se separar. Aí você age na impulsividade, vai lá, pede o divórcio, no outro dia vai no cartório e está resolvido. Pode ser até que seja certo, pode ser até que tenha sido o melhor caminho. Mas pode ser que não. E o ideal é você fazer uma reflexão. Pontos positivos do meu casamento, pontos negativos do meu casamento, onde estou errando, onde ele está errando, o que posso fazer. Gente, isso é um processo de amadurecimento. E isso é muito importante para determinar a qualidade do seu dia, independentemente de onde você está inserido. Está difícil sua situação nesse momento? De um parente? Tem gente que está perdendo o emprego, tem gente que está com dificuldade financeira, tem gente que pegou o vírus, tem gente que perdeu o parente. Tem gente que está com a morte batendo na porta. Agora é a hora de exercer tudo isso que eu falei aqui, com serenidade. Não deixar o sistema límbico tomar conta. Ele quer te dominar, porque ele é primitivo. Ele quer te controlar, porque ele é primeiro. Ele está lá nos mamíferos. Só que o que separa o ser humano do mamífero, dos inferiores, é o nosso pré-frontal. É isso que fez a gente evoluir na espécie e a gente ser Homo sapiens. É essa partinha do cérebro que o gorila não tem. Desenvolvido como a gente. E você precisa usar. Então, resumindo, se encha de afeto positivo, dê e receba. Se encha de notícias positivas, ainda que nesse momento estejam escassas, pelo menos diminua o fluxo dessas notícias no seu cérebro. Você não vai perder nada. Costumo dizer que 5 minutos
na internet no final do dia ou no início do dia, eu já sei de tudo que aconteceu durante o dia. E confesso para vocês, passa dias que eu não quero nem saber, porque eu já sei, parece novela, né? Se você pegar a novela hoje e assistir um mês depois, tá do mesmo jeito, você só sabe todos os personagens. Então, cuida do seu sistema límbico, cuida do seu pré-frontal. Perguntaram aqui para mim como fazer para meditar. Eu já falei aqui na minha bio, tá? Quem perguntou. Tem um curso de meditação. A Sinara está fazendo, pelo que ela me falou aqui, com o Pedro Lobo. Baratinho, acho que é 10 parcelas de R$18. O curso é muito bom. Então, aprenda a meditar. A meditação vai transformar a sua vida, tá? O afeto vai te encher de ocitocina. A repetição. 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 Aprenda uma coisa. Personalidade é o ser em repetição. Todo comportamento que se repete em você é isso que está determinando a sua personalidade. Fulano é irritado. Por quê? Porque todos os dias ele repete a irritabilidade. Fulano é alegre. Porque na maior parte do tempo ele está com bom humor. Ele repete o humor dele. Tente fazer isso. Tente começar o dia assim, repetindo aquilo que você quer viver ao longo do dia. Isso vai transformar a sua vida. Autoconhecimento. Comece por aqui. Autocontrole. Vocês agora estão com tudo na mão de vocês para que vocês possam desenvolver esse autocontrole. Depois, nós vamos falar de empatia. Quando vocês estiverem muito bem. Aí faz sentido da gente pensar em empatia. Tá? Esse momento de dificuldade que a gente está é importantíssimo, é o melhor que a gente tem para a gente treinar tudo isso. Concorda comigo que autocontrole, quando está tudo bem, não tem porquê? Agora a gente está todo mundo em casa, o contato está 24 horas com tudo, os nossos negócios estão comprometidos, os nossos trabalhos estão comprometidos. É agora. É agora é a hora que todos os dias eu tenho a oportunidade de repetir para o meu ser aquilo que eu quero ser. Tá bom, pessoal? Eu acho que falamos da Judite, eu acho que demos o recado hoje dela, ela foi muito importante para isso tudo. Ela tá bem, melhorou muito, foi fazer terapia, foi meditar. Esses dias o marido dela foi me agradecer, falou que aquela última chance, né, que eles deram, eles realmente estavam se entendendo melhor, se amam e já têm 3 filhos e vão viver provavelmente muitos anos ainda junto. E o que estava dando errado era exatamente esses comportamentos, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Moga, tudo bem? Um beijo para vocês. Thaís, gratidão também, meu anjo. Um beijo para todos vocês. Eu vou deixar essa live gravada aqui e vamos nos falando aí. Francisco, tudo bem, meu amigo? E vamos falando aí ao longo da semana. Eu vou fazer umas outras lives aí também com outro pessoal. E um grande beijo para vocês, tá bom? Até a próxima.